Olá, família. Tudo bem com vocês? Vamos voltar um pouquinho no tempo? Vamos para 16 de julho desse ano. Alessandra Della Torre, advogada, 29 anos, sai de casa para caminhar. Caminha próximo à sua casa. De repente, no último momento, ela decide pegar em direção a um horto, próximo também. E nesse local ela desaparece. A família, então, se encontra desesperada para saber informações de Alessandra Della Torre. Contratam um advogado, Matheus Trindade, para dar prosseguimento a essa investigação de desaparecimento. Um desaparecimento que não tem como você explicar, porque a Alessandra viu uma vida teoricamente confortável, era focada em realizar concurso público, tinha ali todo o seu conforto, uma família bem estruturada, filha única, não teria por que desaparecer por vontade própria, a não ser por um surto ou por terceiros. Vamos receber aqui o Dr. Matheus Trindade e vamos falar sobre esse caso de desaparecimento que intriga, no mínimo, causa estranheza, a cidade de São Leopoldo e também agora todo o Brasil, através de vocês. Olá, Dr. Matheus, como vai? Tudo bem? Olá, tudo bem? Dr. Matheus, estamos falando de um desaparecimento, em tese, ocorrido no dia 16 de julho desse ano. O senhor pode falar um pouco sobre esse desaparecimento? Nós tivemos ali a questão da caminhada, né? A Alessandra, ela faz naquele dia duas caminhadas, uma primeira em que ela vai e faz uma rota que era comum dela, uma rota de exercícios, depois ela retorna para casa, aí que começa a estranheza do caso em si, ela retira pertences pessoais, principalmente relógio, né, que é o relógio Smart, aqueles Apple Watch, deixa o seu telefone em casa e acaba saindo para uma segunda caminhada em um curto intervalo de tempo. A partir desse momento, ela pega em direção, de fato, a uma área de mata que tem próxima da sua residência e ali acaba desaparecendo. Ao longo da investigação, a gente acaba descobrindo, né, principalmente por meio de cães farejadores, que ela ingressa ali numa área de mata, ao menos os cães pegam um rastro que é um rastro bem grande, até na realidade, né, que nós acreditamos depois, ao longo da, da entrada dos advogados aqui da minha banca de advocacia, nós conseguimos perceber que, na realidade, inclusive, aquele rastro talvez não tenha sido feito em um dia só, porque, de fato, o trajeto que os cães pegam é um trajeto muito grande, é um trajeto que talvez não fosse possível fazer em um dia só. Então, todo esse contexto de estranheza que surge a partir daquela caminhada e os atos seguintes. Doutor Matheus, o senhor trouxe um fato já que, no mínimo, é suspeito, vamos colocar assim. Ela sai duas vezes para caminhar num curto intervalo de tempo. Nós conversamos com a tia da Alessandra, a Érica, e vimos que era comum que ela fizesse caminhadas, mas era comum que ela fizesse duas vezes num curto espaço de tempo? É que aí nós temos dois contextos, tá, Marco, onde que é importante da gente analisar, e é isso que hoje a gente ainda busca levantar, principalmente desde que minha equipe ingressou dentro do caso, né? Hoje nós contamos com alguns colegas ali, advogados na minha banca, assim como investigadores, psicólogos, tudo para a gente tentar remontar. A Alessandra, ela vinha dentro de um contexto de estudar para um concurso público, com uma pressão que ela mesma colocava nela, de querer passar no concurso, começar a construir a vida, né, ter uma autonomia, uma advogada que tinha 29 anos, ainda era jovem, mas já se pressionava no sentido de ter resultado, né, que hoje atribui, inclusive, isso muito a essa questão de rede social, essa comparação de toda hora, que a gente costuma fazer e que nem sempre é saudável. Mas o que, que acontece? Ela usava a caminhada como uma forma de desopilar. Isso a gente conseguiu levantar. Era uma forma que ela usava de reorganizar a cabeça, de colocar o corpo para estímulo, de se acalmar muitas vezes exatamente dessa pressão. E então, assim, não era comum ela fazer em um curto intervalo de tempo. Que a gente conseguiu levantar, principalmente com a família, é que algumas vezes ela fazia de fato duas vezes exercícios no dia, mas não num curto intervalo de tempo. Até por isso que aí eu acredito que a tia já tenha trazido essa situação
né, de que a gente não sabe até que ponto ela não teve algum surto em decorrência de medicações que ela tomou ao longo do estudo para o concurso público, alguns remédios para aumentar o foco, que possuem o efeito colateral de poder causar transtornos psicóticos à pessoa. Então, a gente não sabe até que ponto ela não acabou ingressando em um surto e daqui a pouco até uma mania de perseguição, alguma coisa que é a linha que a gente segue um pouco, acabou deixando o celular em casa e o relógio exatamente uma questão de rastreio e acabou indo caminhar. Então, a gente, hoje é essa suspeita que a gente acaba tendo em relação, pelo menos, a essa questão do, digamos assim, o gatilho para essa segunda caminhada. Doutor Matheus, São Leopoldo, a cidade não é uma cidade grande. E nós vimos que houve um aumento no número de desaparecimentos na cidade em 6 meses. O senhor acha aí que pode ter uma correlação? É que nós temos um problema, Marconde, que é muito grave, e agora eu falo aqui a nível Brasil. Tá? Nós temos um problema em que hoje no Brasil ainda não existe um padrão de investigação para pessoas desaparecidas. E com isso, o que acaba acontecendo? A gente perde muito tempo nas horas iniciais, que são as horas onde, querendo ou não, o rastreio fica um pouco mais fácil. Né? Então, por exemplo, no caso da Alessandra, como nós tivemos logo no início uma possibilidade do ingresso na área de mata, isso acabou fazendo com que toda a força policial e até mesmo a força comunitária se deslocasse para essa região de mata, e nesse ponto é muito louvável o esforço dos bombeiros, da polícia em si, porque passaram manta infravermelha, né, cães farejadores, diversas questões. Só que o que acabou acontecendo, né, que nesse meio tempo não se verificou câmeras de entorno em um primeiro momento, outras questões pudessem levantar o seguinte questionamento: tranquilos, se ela ingressa na zona de mata e sai dessa zona, por onde que nós poderíamos ver uma saída? Este questionamento se demorou a fazer exatamente por não existir hoje no Brasil esse padrão, né, um padrão de investigação de desaparecidos. Então, a gente teve um aumento de fato, nós vivemos no Rio Grande do Sul, em especial aqui, São Leopoldo, ela faz parte da Grande Porto Alegre, um contexto de guerra de facções aqui também, não sei até que ponto aí teria que ver de fato com a Polícia Civil, até que ponto também esse aumento da estatística de desaparecidos também pode estar vinculado à guerra de facções. Fato é, o que a gente conseguiu apurar aqui é que houve de fato um aumento, não se tem ao certo uma resposta própria, alguns estão sendo localizados, alguns suicidas já foram localizados, alguns outros corpos, não sabemos se outros desaparecimentos, não é muito em função dessa guerra de facções que hoje se tem aqui no Rio Grande do Sul, infelizmente, mas fato é, toda vez que a gente não tem um padrão de investigação, cada delegacia vai fazer da sua maneira. Né? E delegacias, principalmente as delegacias de proteção à pessoa, que é as que investigam tanto o homicídio quanto desaparecidos, elas já têm uma sobrecarga de investigações de homicídio, ainda mais em um contexto polarizado de guerra de facção. Então, se perde força para resolver casos de desaparecimento. Né? Hoje, os casos de desaparecimento, pelo que a gente teve notícia aqui, estão sendo resolvidos por familiares, né? Porque não está conseguindo, dentro do braço do Estado, resolver essa situação, auxiliar de fato na localização. Aqui nós temos a foto dela dando, uma foto para vocês marcarem bem o rosto. Vamos passar algumas fotos aqui que melhor coloquem aqui a imagem dela para vocês compartilharem, analisarem a imagem, principalmente no olhar. Porque essa jovem está desaparecida, essa jovem tem família, uma família que anseia pelo seu retorno e que não sabemos o que aconteceu. Doutor Matheus, algumas perguntas mais técnicas. Foi quebrado o sigilo do telefone telemático da Sandra? Sim, nós providenciamos isso junto com a polícia, né? Essa quebra. Nós tivemos acesso a algumas conversas também de WhatsApp ali, tudo, foram extraídos os dados do telefone. Buscamos também questões envolvendo perfis na internet que pudesse
dar um possível indicativo de conversas, alguma coisa que pudesse nos levar a crer que talvez ela tivesse ido para encontrar uma terceira pessoa e talvez essa terceira pessoa tivesse, de alguma forma, influenciado no desaparecimento dela. A questão é que até o momento, pelo menos desta parte, não se teve nada muito frutífero, de fato, que pudesse nos indicar uma linha. Até por isso que completamos agora há pouco, já 5 meses do desaparecimento, ainda assim, com cada vez mais perguntas, né, e com as respostas cada vez mais escassas também. Mas nessa quebra de sigilo telefônico e telemático, não apareceu nada que pudesse dar um indício de uma possibilidade de surto, alguma conversa que poderia demonstrar ali uma depressão, alguma coisa, ou nada assim que pudesse dar um norte. É que nós tínhamos um contexto, de fato, assim, a Alessandra, o que a gente acabou descobrindo nas conversas, tudo, e principalmente depois conversando também com familiares, que foi o nosso intuito quando ingressamos aqui na investigação, foi conversar com familiares, conversar com amigos muito próximos, né, amigas em especial, com o namorado, para que a gente pudesse traçar qual era o perfil psicológico dela no momento. Tá? Inclusive, na realidade, as conversas nós acessamos em um segundo momento, então elas vieram só de fato para comprovar aquilo que já havia sido levantado. Em especial ali o que aconteceu foi uma questão de uma frustração que teve de fato, principalmente no último concurso que ela havia prestado e não tinha sido aprovada. Ela estava com uma grande expectativa em relação a esse concurso, que era para oficial de justiça aqui do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Ela acabou sendo reprovada e isso... ela, inclusive, reclamou com amigos próximos, né, porque imaginava ali, estava um contexto já um pouco mais depressivo, de fato, e até foi a partir exatamente da localização dessas conversas, de pesquisas que ela havia feito, que ela chegou a fazer pesquisas, por exemplo, se com a medicação que ela tinha, aquilo seria o suficiente para ter uma hipótese de suicídio. Ela chegou a pesquisar essa questão e isso acabou... Quando se localizou essa pesquisa, acabou direcionando toda a investigação para o suicídio. E ela demorou muito tempo, essa linha, para ser descartada. Isso para nós principalmente nosso grande pesar aqui da investigação oficial, foi que demorou muito tempo para ser descartada essa hipótese. Porque o que acontece? Se ingressou na área de mata, se buscou o corpo ou a localização dela viva, se constatou que ela não estava no local por parte dos bombeiros, em especial, eles deram a área como totalmente vasculhada, né, os bombeiros, e houve insistência para que se voltasse na área de mata, se procurasse um corpo que já não tinham achado, e ali, ao nosso ver, onde acabou se perdendo muita prova. Até acabo sendo um pouco repetitivo nisso, mas exatamente para poder mostrar assim, que nós precisamos hoje, aqui no Brasil, definir uma linha de investigação de pessoas desaparecidas. Senão, esse sofrimento que hoje os pais dela estão vivendo, os familiares estão vivendo, todo mundo que se envolveu no caso até agora está vivendo, vai continuar enquanto nós não tivermos aqui uma definição de um procedimento de investigação efetivo. Então, a quebra do sigilo telefônico e telemático deram um norte de uma possibilidade ali, de uma possível doença mental, que já tivesse ali começando a dar início, né? Vamos colocar assim. Isso pode atrapalhar um pouco a investigação, como o senhor disse, porque dá um lado, mas se esquece de todos os outros, todas as outras vertentes em relação a uma possibilidade do desaparecimento. Ela pode ter entrado ali realmente com esse intuito, ter desistido, ter entrado em surto e ter sido vítima ou acolhida por uma pessoa ali que não sabia quem era. Estou errado, doutor? Não, exatamente, até porque quando a gente pegou o rastro ali, em especial do cão de faro específico, ele indica uma área onde haveria uma possibilidade de saída do mato. Ele chega a uma ponta onde tem uma saída daquela área de mato. Mas aí o que acontece? Ele perde o rastro aí. Então nós não sabemos se ali ela chegou ao asfalto e daqui a pouco ingressou num veículo, ou até mesmo alguém arrebatou ali, ou simplesmente ela desceu ali, mas o cão perdeu o olfato naquela localidade. Então, Bem, os cães deram ali até a saída
da saída do horto para fora, os cães não apontaram mais nenhuma direção. Então, a princípio, ou haveria alguém ali na saída, esperando, ou ela retorna para dentro do horto. São essas duas possibilidades que os cães apontam. Isso. Na quebra de sigilo telefônico e telemático, não se aponta ali nenhuma conversa, nada que indique que ela iria conter uma terceira pessoa. Não. Então, existe a possibilidade dela ter encontrado alguém ali, dentro do horto, já que é um local de caminhada ou não? É que aí que está, assim, ó, o entorno daquele horto realmente é um local de caminhada. Tem ali pista para que as pessoas possam se exercitar. O ingresso nele, não. Nós, inclusive, tivemos uma grande dificuldade. Eu participei de algumas diligências lá dentro, né, em especial para entrevistar um senhor que mora dentro daquele horto. Então, nós fomos até lá, porque ele teria sido a última pessoa que teria visto a Alessandra viva. Então, foi do meu interesse, quando a gente ingressou na investigação, e conversar com ele para eu entender, inclusive ver a compleição física, para saber até se daqui a pouco, dentro de algum contexto, ele pudesse ter influenciado no desaparecimento. Quando chegamos dentro do horto, era realmente um senhor, sinceramente, não teria nem compleição física para ter feito qualquer tipo de coisa com ela. Então, mas é uma área que, principalmente a área que ela caminhou, embora nós tenhamos ingressado depois que os bombeiros já tinham ido, o fato é que é uma área que realmente ela cansa para andar. Já era uma segunda caminhada dela, né? Então ela já não estaria com o físico 100% para ingressar. Em alguns pontos, inclusive, nós tivemos que abrir de novo com o facão, né, um equipamento que, em princípio, nós não conseguimos localizar na vestimenta dela, né, qualquer apetrecho que ela pudesse abrir a área de mata. Né, então, realmente, assim, ali não é uma área de exercícios. Algo fez com que ela entrasse. Né, não sabemos se foi ter visto uma pessoa suspeita na rua que pudesse fazer alguma coisa com ela, ela ingressou nessa área, se ela ingressou em um surto psicótico realmente, se ela ingressou com uma intenção suicida e depois desistiu, porque fato é, não se tem corpo dentro do horto. Então, nós não podemos dizer hoje que ela está ali. Aquela área finalmente foi zerada, finalmente depois foi abandonada essa hipótese e ficou essa interrogação. Quem arrebatou ela, como que ela saiu do local. Nós não temos nas mensagens qualquer indicativo de que ela tivesse marcado um encontro com alguém, nem nas proximidades e nem em qualquer outro local. Então foi uma caminhada que ela saiu dentro de um contexto realmente estranho, mas que não tem como definir a partir do ingresso nessa zona do horto o que aconteceu ali. Esse senhor que encontrou a Alessandra, onde ele encontrou? Dentro do horto ou fora? Dentro do horto, ele mora numa região, eu acredito ali que pela Avenida Unicino seria em torno de uns 150 metros dentro do horto. Ele tem uma cabana improvisada, por bem assim dizer, que ele fez ali no local. Nós conversamos com ele, entrevistamos ele, inclusive questionando algumas situações que já tinham nos passado, que nem sempre ele dormia naquele local. Fomos tentar entender onde que ele costumava pousar, qual seria o motivo, de nem sempre ele dormia, o que seria a casa dele, e a gente acabou constatando que, de fato, ele conseguia trazer um diálogo lógico. Ele dizia que, olha, eu mesmo me perco aqui na zona de mato, por mais que eu more aqui dentro desse horto, então, por muitas vezes, se cai a noite, eu ainda não ingressei lá, eu gasto muito gás de isqueiro, ele até fez essa menção, para tentar enxergar, para poder chegar até o local onde eu durmo, então nem sempre fico aqui. E ele disse que foi muito rápido o contato dele com ela. Ele, inclusive, estranhou quando viu uma menina entrar sozinha naquela zona de mata. Inclusive, foi ver se... Ele disse, fiquei cuidando para ver se não tinha mais alguém, que eu achei estranho. Ela passa, me olha, me cumprimenta e sai ali por uma zona onde ele tinha uma horta, e por ali sobe. E, de fato, o caminho que ele nos indica é o caminho que os cães também indicam. Então, nos dá, de fato, uma boa evidência de que, de fato, ele teria visto ela lá. Não foi simplesmente uma história que contou daqui a pouco para
ganhar algum tipo de mídia. Não, o mesmo trajeto, o percurso em que ele indica é o percurso que o cão faz. A gente até questiona se depois ele não foi atrás, exatamente por ser uma menina, dentro de um contexto de mata, onde existem alguns viciados naquela mata, em algumas clareiras, né? A gente tem informação de que existe ali locais de uso de drogas, né? Então, mas ele disse que nem foi atrás. E tem medo até, inclusive, de quando tem os usuários no entorno ali, que ele não quis ir atrás exatamente para que não descobrissem o local onde ele estava. Entendi. Vamos tentar imaginar aqui, tentar fazer uma conjectura. Ela entra no horto sozinha, esse senhor a vê caminhando, ela vai de uma ponta a outra, né? Já que ela vai numa segunda saída, e lá ela desaparece. Um local de mata fechada, que abriga ali pessoas que utilizam drogas, né? Mais variados. Um local que tem poços abandonados, tá? E uma mata dificílima de andar. Mesmo que os bombeiros eles possam dizer que vasculhar toda a área, eu acho muito difícil você conseguir vasculhar toda aquela área ali. Não sei com quantas pessoas os bombeiros foram lá, se o senhor puder me dizer. Eu não tenho como te precisar bem, Marconde, o número de bombeiros que foram, tá? Mas por que a gente consegue ter uma boa ideia, né? Porque não é uma área muito grande também, tá? Ela é uma área que ela tem uma extensão de fato, mas não tem não é uma zona de floresta, por exemplo, assim, né? Porque ali como aquela área de mata ela é cortada por uma avenida, né? Fica um local um pouco mais reduzido, tá? E nós, principalmente quem fez a diligência com cão farejador, fez com um relógio que marca GPS. Então nós conseguíamos traçar de fato a linha por onde se passou, né? E aí um aspecto também que acaba fechando um pouco essa questão, principalmente da vasculhar a mata, é isso. Foram feitas diligências em diversos momentos, né? Nós sabemos que o corpo humano, quando ele começa a entrar, principalmente em um estado de putrefação, ele lança um odor muito forte. É um odor que seria sentido por urubus, um odor que seria sentido por particulares. E tem muitos moradores no entorno dessa zona de mata. Inclusive, eles foram nossos grandes aliados naquele momento, né? Em especial, teve que o nome é Daniel, que ele já morava lá há mais de 40 anos. Então, ele conhece aquele mato muito melhor, até do que os próprios bombeiros, né? Tudo, ele ingressa muito naquela zona de mata. Então ele nos auxiliou muito, ele mesmo olhava toda vez que via urubus, assim, 2, 3 urubus sobrevoando uma determinada região da mata, ele já se deslocava até lá. Então hoje, de fato, a gente não tem como precisar, assim, olha, realmente toda a área de chão foi zerada, cada milímetro, mas por onde se passou num raio que sentiria o cheiro se houvesse um corpo em decomposição, ou se poderia escutar alguma coisa. Principalmente assim, as buscas eu acho que foram encerradas há 1, 2 meses atrás, né? Então, se a gente pegasse um contexto de 3 meses, por mais que fosse uma pessoa que estivesse ali ainda com vida, em tese, né, que ninguém tivesse feito nada, não teria condições de sobreviver, né, ali sem água, sem comida, durante 3 meses. Né? Então, nós teríamos, de fato, já uma localização do corpo com um odor forte. Entendo. Então, existe só uma segunda possibilidade dela ter saído do horto e indo em direção à avenida. Essa avenida, nesta saída, vamos imaginar a seguinte situação. É tarde, né? Depois de 3 horas da tarde. Não sabemos quanto tempo ela demorou dentro da mata, se saiu com minutos ou horas. Mas vamos imaginar que ela tenha saído, ela saiu de casa por volta das 2h43, 3 horas, até chegar ali. Ela tenha saído com 1 hora, 4 horas. Ali, naquele local de avenida, é comum passarem ônibus municipais, intermunicipais, alguma coisa desse tipo, que parassem exatamente naquele local? Caso ela Aí fizesse sinal, alguma que, coisa assim? aí que é um ponto que, quando eu disse assim que se perdeu, esse foi um ponto muito forte. Naquela possível área de saída, que foi indicada pelo cão farejador ali, na mesma quadra, em torno
vamos botar assim, em termos de metros, uns 75 metros, tá? Da saída, se tem uma parada de ônibus. Então, ela poderia, de fato, inclusive, ter ingressado em um ônibus ali. Nós buscamos na empresa as câmeras dos ônibus, só que elas só registram 7 dias. Nós buscamos, quando nos demos conta sobre essa possibilidade, já tinham fechado, acho que 25 ou 30 dias já do desaparecimento. Então se perdeu essa prova. E a gente tem que lembrar também como a Alessandra saiu sem nada, sem bolsa. Seria até mais fácil uma carona, talvez. Jovem, uma jovem bonita, 9 anos, fazendo sinal ali, possivelmente alguém possa ter parado de moto ou carro. E esse que é Podemos o também falar, grande... restringir somente a ônibus. Sim, e esse que é o grande desespero, digamos assim, porque nós acreditamos que, de alguma forma, ela saiu dali, se deslocou, ou foi arrebatada, ou de fato pegou uma carona. E hoje o nosso principal ponto, assim, que é importante trazer, é que a gente quer estimular as pessoas a falarem, né? Não precisa ter medo se deu a carona ali, porque aí nós podemos ter uma pista de para onde ela pode ter ido, o que ela pode ter feito a partir dali, porque de fato hoje a única certeza que nós temos é de não estar na área de mato. Mas aí temos mais perguntas: como saiu, para onde foi, se foi ajudada. Sinceramente, para nós hoje tanto faz quem ajudou. A gente só precisava e gostaríamos de saber para onde foi, para saber onde a gente pode procurar ainda, se nós podemos ter esperança de encontrar a Alessandra com vida ou não, né? Então, este contexto que a gente precisa esclarecer hoje precisa principalmente da ajuda, dos populares, das pessoas, da audiência de vocês também, para poder esclarecer isso e tentar encontrar a Alessandra. Um ponto que eu preciso perguntar ao senhor é, você, por você é tão jovem, tá? Apesar da figura do advogado, mas vamos tratar com você. Matheus, um ponto que nós precisamos entender, tá? É se a Alessandra, nesse espaço de tempo em que foi avaliado o celular dela, ela apresentou ali conversas conflituosas com o namorado ou com familiares, ou se alguém, alguma testemunha, relatou brigas com amigos, namorado ou familiares. Não, tá. Nós temos um contexto de fato assim, ela estava buscando ter a independência dela. Evidentemente, daí quando a gente busca o nosso espaço, nós temos alguns atritos, principalmente em questão de espaço com os pais, né, mas nada que fosse ser relevante ao ponto de desencadear uma questão dessa. O namorado era o confidente dela, né, era sempre a pessoa com quem ela se abria sobre tudo, né? É a partir principalmente da conversa com ele, que a gente descobriu o quanto tinha sido afetada a autoestima dela, né, em relação à questão do concurso público, quando ela não tinha ficado feliz com aquela reprovação. Até nos causou estranho quando nós conversamos com ele, ele ainda ressaltou bem assim que naquela semana do desaparecimento, ela tinha falado com ele, inclusive, deles saírem, né, de pegar o apartamento deles, independente da questão da aprovação que não tinha vindo, né, de ter filhos, que era uma coisa que nem sempre ela comentava com ele assim, não era talvez ainda o sonho dela, mas foi uma vez que ela levantou essa situação. Então, assim, ela estava trazendo planos para o futuro, os planos eram em São Leopoldo, era com ele. Então, nós não tivemos nenhum indicativo de que ela tivesse um atrito com alguém naquele momento, algum atrito particular, algum atrito com os pais, ou algum atrito com o namorado. Pelo contrário, principalmente a questão do namorado, era planos de estar em São Leopoldo, estar com ele, e morar com ele, constituir uma família com ele. Esse era o indicativo daquela semana. Mas vamos entender. Ela apresenta um quadro ali depressivo, ela começa a ter pensamentos que não condizem com um estado de saúde mental em 100%, e mesmo assim, uma pessoa nessas condições, ela começa a deixar rastros. E esses rastros não foram percebidos nem pelo namorado, nem pela família. Ou ela conseguiu colocar uma máscara muito segura, ou as pessoas não conseguiram enxergar a dor dela.
Porque, de fato, se ela apresenta esse surto, se ela estava com esse pensamento de retirar a própria vida, em algum ponto, em algum momento, ela deixou de se escapar. Se não foi para a família, se não foi para o namorado, foi para algum amigo. E ninguém conseguiu perceber essa nuance no comportamento dela. A única pessoa com quem ela se abria sobre essas questões era o namorado. Tá? A única pessoa em que ela comentava essas questões era o namorado. Por isso que eu disse, ele era o grande confidente dela. Só que, ao mesmo tempo, a única vez que ela tinha falado, de fato, sobre essa situação, ele ainda questionou ela. Tá, mas vem cá, se um dia você, de fato, fosse tomar uma atitude drástica nesse sentido, você faria? Como é que você faria? E ainda ela chegou e disse para ele, olha, eu não teria nem coragem de fazer. Isso é uma coisa que, inclusive, ele bateu muito conosco, assim, que ela não teria coragem de tirar a própria vida. Então, assim, ele foi a pessoa que era o porto seguro, era quem segurava, quando principalmente começou a dar esses efeitos mais fortes da abstinência do remédio. Tá? Mas ele disse assim, não, agora olhando para trás, eu vejo que eu levei muito leve. A coisa talvez não fosse tão leve quanto eu imaginava. Mas é porque toda vez que eu conversava, que ela estava entrando numa situação de achar que estava sendo perseguida, alguma coisa, e eu conversava com ela, eu trazia ela para o racional. Ele diz, olha, eu perguntava, olha, mas faz sentido que ninguém estaria escutando o seu celular, hackeando? Nem é tão importante assim. Alguém está perdendo tempo de estar ouvindo. Então, ele era quem trazia ela muito de volta, assim, quando ocorriam esses surtos. Então, para ele, era uma coisa que não teria nada além daquilo. Né? Toda vez que ele conversava com ela, as coisas ficavam bem esclarecidas. Esse é o ponto. Nós, enquanto não passamos por essa situação, nós achamos que é sempre leve, que é sempre contornável, que é sempre justificável, enquanto não é. Saúde mental é um ponto muito sério, gente. Nós nunca sabemos o que de real está acontecendo com outra pessoa. Nós só podemos imaginar. E a mesma empatia nós não conseguimos despertar porque nós não sabemos a dor da pessoa. E existe aquela máscara psicológica que a pessoa coloca de não querer se mostrar. Sinceramente, pode muito bem ter sido isso que aconteceu com a Alessandra. Ela, na sua dor, na sua aflição, ela ter imaginado saídas que não são usuais, para assim, acabar com aquela dor. Mas a pessoa que está nesse quadro, ela não quer retirar a vida. Ela quer acabar com a dor. Ela quer acabar com o sofrimento. Muitas vezes ela enxerga retirar a própria vida como uma forma de aliviar aquela dor. Quando não sabe que existe tratamento, existe solução, existe medicação. Então, aproveitando o desaparecimento dessa jovem, vamos fazer esse alerta. Preste atenção nas pessoas que estão ao seu entorno. Não fale, isso é besteira. Isso é coisa de mulher. Isso é coisa de fraco. Respeitem, coloquem, principalmente, porque nós não sabemos. Hoje, é a Alessandra ali. Poderia ser filha, mamãe, pai, seu irmão, companhia. Sabemos. Ninguém está livre de ter um surto ou de ter qualquer doença. Para quem acha que doença mental é fraqueza, não é. É doença, como um resfriado, como uma gripe. Ninguém quer ter. Essa jovem está desaparecida há 5 meses. São mais de 150 dias que a família anseia por notícias. Um pai e uma mãe que mal dormem, mal comem, um namorado que sofre, uma tia que pode ter visto, sofre junto. Estão desesperados. Querem apenas uma notícia. Dar fim a essa busca. Porque muito, muito pior receber uma notícia ruim é não receber a notícia. Sofre. Seu pensamento te coloca as mais atiosas peças. Você pensa no pior. Se ela está se alimentando, se ela está bebendo, se ela está com frio, se ela está com alguém. É isso. É o desespero de não saber. Doutor Matheus,
Como é que está a investigação hoje? Hoje a investigação, Marcondes, ela basicamente ela está agora aguardando maiores informações agora a partir de populares, né? Então, hoje ela já se tornou uma investigação, digamos assim, um pouco mais passiva. Nós estamos averiguando algumas informações, que agora só não posso abrir aqui para não prejudicar o andamento, mas da parte da oficial foram feitas algumas quebras de sigilo bancário, que já havia sido monitorado, né, para verificar se tinha tido alguma movimentação bancária que pudesse indicar uma localidade, ou que alguém teria arrebatado cartões, enfim. Não foi visto nenhuma movimentação financeira. Tá? Então, o quadro atual agora é esse, é averiguar questões populares, né, que são trazidas, né. Nós tivemos recentemente uma aparição em uma cidade até próxima aqui, que poderia ser, né, e acabou que não era estagiária do local ali próximo, que era muito parecida, né, mas essas informações que acabam sendo importantes, porque até para os pais em si é muito bom eles verem que pelo menos assim as pessoas ainda estão mobilizadas, estão buscando, estão indicando possíveis paradeiros, né, Alessandro, porque hoje nós estamos dependendo muito disso, porque de fato o que nós conseguimos investigar foi do desaparecimento para trás, e do desaparecimento para frente nós, que nem eu disse antes, nós temos uma possível área de saída de mata, onde ninguém viu, não foi possível pegar a tempo as câmeras dos ônibus, então nós ficamos ali com uma interrogação que até agora não se resolveu. Um ponto da investigação que pesa muito, que é muito complicado, porque quando você desaparece, o primeiro ponto que chegam lá, na maioria das delegacias no Brasil, é falar, tem que esperar 24 horas. Que não é verdade. A pessoa saiu da rotina, desapareceu, você já pode abrir o boletim de ocorrência. Então preste atenção, gente. Saiu da rotina, chegou na delegacia, tem que aguardar 24 horas. Não, não tem. Começar as buscas naquele momento em que a pessoa saiu da rotina. Saiu da rotina e desapareceu. Então, não precisa aguardar 24 horas. Segundo ponto é sobre as câmeras. Mesmo que você tenha aberto ali o boletim de ocorrência, no último local que você pode ter visto seu familiar, a pessoa que está desaparecida, comece a bater nos locais. Porque a maioria das imagens se perde com 7 dias. Em 7 dias, a polícia muitas vezes não dá nem começou a fazer o boletim de ocorrência. Temos casos aí que o boletim estava lá interno e nunca foi à frente. Mas os familiares conseguiram. Então, depende muito também da sua participação. Desapareceu, faça tudo. Bata em todos os locais. Achou uma imagem, faça dali um entorno, um círculo, para saber dos 500 metros próximos, sempre se tem mais imagens, se tem mais câmeras, quais rotas. A Alessandra ali, infelizmente, saiu num ponto que não tem câmeras. Não tem o que se fazer. Ela desapareceu misteriosamente, não há rastro. Ninguém sabe, ninguém consegue discernir se ela foi para o norte, se ela foi para o sul, para o leste ou para o oeste. Só se sabe que ela possivelmente olhou para a saída do horto. Se ela realmente foi para a saída, não se sabe, porque o cão não consegue dizer se ela foi mais à frente ou se ela retornou. Sabe que ela chegou até aquele ponto. Dali, se ela pediu carona, se alguém deu carona, se alguém fez alguma coisa, podemos afirmar. Porque não há imagem. Então dependemos exclusivamente de vocês. Viram o rosto dela? O rosto dela está marcado aqui nas imagens. Vou voltar aqui, ficar bem específico aqui para vocês avaliarem bastante o rosto e os traços dela, porque ela pode estar mais gorda, mais magra, ela pode estar com cabelo curto, de outra cor, mas marquem bem o rosto, o olhar, a parte do olhar, da narina, de sobrancelha, que isso não vai mudar, isso vai ficar. E essa família que precisa de informações o mais rápido possível. Podem avisar aqui ao Dr. Matheus Trindade pelas redes sociais, podem avisar aqui ao canal. Nós vamos dar informações e mantenham anônimos. Mas essa família precisa saber o que aconteceu com a jovem. Nós precisamos saber da paz. Um ponto que nós sempre falamos aqui, que o mal vencer, só basta o bom ficar quieto. E aqui ninguém fica quieto. Vamos compartilhar, vamos colocar essas imagens à frente, o mais rápido possível sabermos o que aconteceu com a Alessandra. Essa família poder ter paz, seja ela qual for a notícia. Ela retorna bem, ela somente retorna. Posso se peço a você, encarecidamente,
como em tantos outros casos que vocês solucionaram, vocês conseguiram dar provas de que estava bem, retornasse para o seu lar, independentemente de estarem vivas ou não. Vamos fazer o mesmo para a Alessandra e para a sua família? Vamos dar paz a eles. Doutor Matheus, mais alguma informação que possamos colocar à frente da série? Marconi, por enquanto é isso. Quero te agradecer a toda a Rio TV aí pelo auxílio, né, por estar divulgando, né, pedido. Então, também a audiência que tenha uma olhada, caso tenha alguma informação, por favor, enviem. Né, hoje nós dependemos disso para poder trazer paz para esses pais, para essa família, que estão aí angustiados já com 5 meses de espera à procura da AD. Doutor Matheus, muito obrigado por acreditar no nosso trabalho. Precisando da gente, estamos aqui, disponível 24 horas por dia, se precisar. É isso. Muito obrigado, fique com Deus e que nós tenhamos aqui o retorno do Senhor, dando notícias do desfecho desse desaparecimento. Obrigado, querido. Pode deixar que também, quando tiver alguma informação nova, aí eu mando para vocês também. Obrigado, doutor. Tchau, tchau. E é isso, gente. Precisamos dar fim a esse desaparecimento. Precisamos dar conforto a essa família o mais rápido possível. Vamos dar um presente de Natal para essa família, ano novo, onde se encontra, para que eles possam vê-la com vida, ou pelo menos se despedir, para dar um fim. Como eu sempre digo, pior que receber uma notícia ruim, receber notícia. E contamos com vocês. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até amanhã.